Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 31 da seção 15.3 do livro do Stuart. A questão 31, na verdade, da 23 a 32, ela pede para determinar o volume do sólido. Então a gente vai estar interessado em determinar o volume do sólido limitado pelo cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, pelos planos z igual a y, x igual a 0 e z igual a 0, isso no primeiro octante. Então vamos dar uma olhadinha no GeoGebra como é que ficaria a figura desse volume, né? A gente vai desenhar essa superfície e ver qual seria o volume que a gente estaria interessado em calcular. Então vamos dar uma olhadinha lá no GeoGebra como é que ficaria essas superfícies. Bom, aqui no GeoGebra vamos entrar com o cilindro. O cilindro é dado por equação x² mais y ao quadrado igual a 1. Então tem esse cilindro aqui em vermelho. Dá um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Vamos entrar com o plano z igual a y, que ele pediu também, que é limitado, z igual a y. Então, z igual a y está esse plano aqui. Lembrando que o primeiro quadrante é esse quadrante aqui, ó. O x é o eixo vermelho, o y é o verde. Então, o primeiro quadrante é essa região aqui. Então, é limitado pelo cilindro, limitado por esse plano z igual a y. Ele falou também x igual a 0. O x igual a 0 fica em cima do eixo do y, né, o plano. E ele falou primeiro octante. Ele falou também do plano z igual a 0. Z igual a 0 seria o chão, né? Ou seja, o plano xy, z igual a 0. Tá vendo? Esse outro plano verde aqui é o z igual a 0. E ele falou primeiro octante, porque tem duas possibilidades, né? Tem essa possibilidade aqui do primeiro quadrante aqui, tá vendo? Octante, né? Que na verdade são 8. E tem essa possibilidade aqui do segundo, tá vendo? Onde você pega o x negativo e o y positivo. Então a gente vai estar focado para calcular o volume desse sólido aqui, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que nos interessa. Então aqui a gente pode ver que a projeção desse sólido aqui no chão vai dar 1/4 do círculo, tá vendo? Do círculo unitário. Então o θ vai variar de 0 a 90, o raio de 0 a 1. E o z varia de 0 até y, porque esse plano aqui inclinado é o plano z igual a y. Então vamos pegar essa figura aqui, transportar lá para o sketchbook para a gente poder fazer encontrar o volume propriamente dito desse pedaço aqui limitado por essas superfícies, né? O chão, esse plano e essa parte aqui do cilindro. Então aqui eu transportei para cá para o sketchbook a nossa figura que a gente obteve lá no GeoGebra. Então a gente está querendo calcular o volume dessa parte aqui. Então o que acontece? O volume aqui vai ser dado pela integral dupla sobre essa região D, da função f de xy dA. Quem que é a função f de xy? F de xy é igual a z, que é igual a y. É esse plano inclinado aqui, z igual a f de xy igual a y. Quem que é o D? O D em coordenadas polares são os r θ, está no primeiro quadrante aqui, tal que o r ele varia entre 0 e 1, e o θ varia entre 0 e π sobre 2. Então, o meu volume vai ser integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 1. No lugar do y, eu vou trocar por r seno de θ, em coordenadas polares. O dA vai ser r dr dθ. Então, isso aqui vai dar um r ao quadrado. Então, a primeira primitiva aqui vai ser r ao cubo, integral de 0 a π sobre 2. Então, aqui eu vou ficar com seno, que é constante. Aqui eu vou ficar com r ao cubo sobre 3, com r variando de 0 até 1. De 0 até 1 dθ. Então, isso aqui é igual integral de 0 a π sobre 2, seno de θ. Aqui, substituindo 1, vai dar 1/3. Então, na verdade, esse 1/3 pode sair para fora da integral.
dθ. Então, isso aqui, a primitiva do seno é menos cosseno, então menos 1/3 de cosseno de θ, variando de 0 a π sobre 2. Então, substituindo o π sobre 2 aqui vai dar 0, menos substituindo o 0 vai dar 1. Então, menos 1 com menos 1/3 dá 1/3. Ok? Uma outra possibilidade de resolver essa questão aqui, também poderíamos usar coordenadas cartesianas. Como é que ficaria em coordenadas cartesianas? Sem converter para polares. Ficaria aqui, a gente poderia usar essa região D aqui do tipo, vamos só redesenhar essa região D aqui, é 1/4 de círculo. Então, aqui eu poderia pegar o x, por exemplo, variando de 0 a 1, e o y variando de 0 até essa equação aqui. Essa equação é quem? É y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Visto que isso aqui é um pedaço da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, poderíamos pegar o x variando de 0 a 1, o y variando de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado, y. Aqui eu estou fazendo a variação de y primeiro e dx do lado de fora. Então, isso aqui ficaria de 0 a 1. A primitiva aqui vai dar y ao quadrado sobre 2, variando de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado, dx. Substituindo isso aqui no lugar do y ao quadrado, vai ficar... a raiz vai embora, né? Então, isso aqui ao quadrado vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. Né, substituindo ao quadrado aqui dividido por 2, menos, substituindo o 0 vai zerar, então isso aqui dx. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1 de meio menos x ao quadrado sobre 2 dx. Então isso aqui vai dar x sobre 2, a primeira primitiva, variando de 0 a 1, menos x ao cubo sobre 6, né, porque 3 vezes 2. Variando também de 0 a 1. Então, substituindo aqui vai dar meio, menos, aqui substituindo vai dar 1/6. Tirando o mínimo aqui, 6, 3, menos 2. Menos 2 não, menos 1, né? 6 dividido por 6, menos 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2/6, que é 1/3. Então, outra maneira também de a gente resolver. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.